Dia para quem está entrando. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Tranquilo. Bom dia. Dia. Já iremos começar. Vamos lá. Tá, mais um minutinho e eu começo porque hoje o tema é grande. Tem muita coisa para falar. E por ter muita coisa para falar, só temos 1 hora. Eu não quero passar das 11 do tempo que a gente tem aqui. Quando bater 10:02 eu começo. Isso é uma coisa importante, até falando, né, Claudio, para a gravação dessa chamada, né, para que a gente possa ser compartilhada com participantes globais de outras pessoas que não puderam comparecer hoje, assim como o uso nas redes sociais, né, a gravação, inclusive, pode incluir a voz de vocês, imagem ou comentários do chat posteriormente a essa apresentação. Deu 10:02, bora lá. Bom dia, meu nome é Danilo Nogueira. Iremos falar hoje sobre limites do SharePoint, mais especificamente como a gente monitora, enxerga, boas práticas de monitoramento desse limite. Então a gente tem um conteúdo denso, eu diria, para falar em 1 hora, que inclusive pode se estender. Se eu fosse falar aqui tranquilamente, a gente consegue falar 4 horas desse tema. Tem muitos assuntos, muitos detalhes nessa parte de consumo, digamos assim, do SharePoint, das plataformas em si, então tem muitas coisas para serem faladas. Mas antes disso, me apresentando, eu sou o Danilo Nogueira, eu sou Head de Modern Work aqui na Cloud Target, mas antes de trabalhar na Cloud Target, antes de MVP Microsoft, eu sou o pai da Estela e do Dante, esses dois meus dois tesouros, a Estela que hoje vai fazer 6 anos agora no final do mês, e o Dante que tem 14 anos. Eu tenho 26 anos de experiência em TI, 27 certificações ativas, 35 exames Microsoft, que eu já vi aquele Congratulations que é viciante. Sou apaixonado por produtividade, empolgado com inteligência artificial e sou MCT desde 2012. Inclusive, ao meu início de MCT, que é o Microsoft Certified Trainer, né, que é dar treinamentos Microsoft oficiais em centros de treinamento, começou justamente falando de SharePoint. Então, os meus primeiros treinamentos como instrutor oficial Microsoft foi para falar de SharePoint, foi para ensinar a estrutura do SharePoint, desenvolvimento dentro do SharePoint, como que o SharePoint. Então, já ouvi muitos casos, já ouvi muitos alunos nesses treinamentos desde lá, né? Faz tempo que eu já não dou um treinamento oficial, mas fiquei muito tempo dando esses treinamentos, então vi muitos casos de Danilo estourou tal parte, tal coisa. Então, muitos cenários que eu já vi dentro do ambiente de SharePoint, tá? Antes de falar, colocar todo mundo na mesma página, né? O que é o SharePoint? O SharePoint, inclusive costumava, estou lembrando de muita coisa que eu falava nos treinamentos hoje, né? Eu falava justamente que SharePoint, inclusive, nunca ia morrer. Por que SharePoint não quer morrer? A Microsoft sempre, às vezes, às vezes é bom, né? Mas sempre lança um produto, às vezes descontinua, e aí lança o Silverlight, que é muito famoso, inclusive, foi descontinuado. Eu sempre brincava que SharePoint nunca ia morrer. Por quê? Porque a Microsoft usa toda a plataforma que ela tem web, ela consolida e faz como exibição a plataforma SharePoint. Então você tem o Loop, você tem as listas, você tem o próprio Copilot, inclusive foi lançada uma pesquisa, precisa não, um dado, na verdade, nem pesquisa, um dado da Microsoft que o SharePoint é o primeiro em número, né, quantidade de pesquisas no Copilot, ou seja, as pessoas pesquisam e perguntam para o Copilot pelo SharePoint e é o primeiro é o primeiro ambiente de conteúdo, digamos assim, que as pessoas perguntam no Copilot é o SharePoint. Então tem toda a plataforma viva, o próprio Teams, então é tudo muito integrado dentro da plataforma SharePoint. E nisso, por ser uma plataforma muito bem consolidada, tem números impressionantes de utilização.
A Microsoft falou recentemente que mais de 2 bilhões de arquivos são adicionados todos os dias no SharePoint Online, que é justamente a plataforma online de SharePoint da Microsoft. Mais de 2 milhões de sites são criados diariamente. Então, vocês imaginam que todo dia tem um site SharePoint sendo criado novamente. E mais de 1 bilhão de usuários ativos. Então imagina, hoje o mundo está com 7 bilhões de usuários, né? 1 bilhão desses 7 bilhões usam SharePoint. O Fábio está perguntando aqui justamente quais são as limitações do SharePoint. Tem um site que fala justamente o que eu vou falar um pouco aqui, ó, inclusive. Acho que eu fiz a apresentação para você, Fábio. Tem algumas das limitações aqui do lado direito. Por exemplo, por site eu posso ter até... Tem várias limitações, tá? Tem de quantidade de arquivos, tem de sites por bibliotecas, tem biblioteca por sites, então tem vários conjuntos de limitações, mas essas assim são as principais. 25 teras por site, ou seja, eu tenho um site collection, eu posso ter até 27 terabytes dentro dele. Eu tenho um limite de 30 milhões de itens por biblioteca. Então, eu falo, Danilo, mas eu escutei aquele negócio lá de 5 mil itens, o tal do list throttling, o que é isso aí? Me falaram que o SharePoint tem um limite de itens de 5 mil, você está falando que tem 30 milhões? A Microsoft, ela permite por visualização. O que é visualização? É aquela visualização que você tem quando você exibe os arquivos e tem uma paginação dentro da biblioteca, dentro da lista. Aquela visualização, sim, é 5 mil itens, que é a Microsoft, porque justamente questões de performance. Imagina que eu tenho um item, vamos supor, 30 milhões de itens. Eu falo assim, ô SharePoint, clico 2 vezes numa biblioteca e SharePoint, me mostre essa biblioteca aqui. 1, 2, 3, 2 milhões, 3 milhões. Imagina ele chegar no 30 milhões e falar assim, legal, consegui carregar os 30 milhões, tá aqui sua biblioteca, Danilo. Não há ambiente que suporte. Inclusive, isso foi uma mudança drástica da plataforma 2007, se eu não me engano, do SharePoint Server, lá no ambiente on-premise, para o 2010. Que é essa parte do list throttling, que é justamente por questões de performance. Porque a Microsoft sofreu muito na versão 2007 lá atrás, que tinha vários problemas de performance, porque os clientes pegavam simplesmente uma porrada de arquivo, colocavam no SharePoint e falavam assim, o SharePoint é lento. Não é o SharePoint que é lento, é você que está colocando um monte de arquivo lá dentro. Então, justamente são isso. O máximo de 250 gigas por arquivo, ou seja, se você tiver um arquivo de 250 gigas, é o máximo que você consegue fazer upload. Então, 252 gigas, um arquivo subir no SharePoint, ele não vai fazer upload desse arquivo. E o caminho de arquivo, né, o limite que a gente chama de path. O path ele é considerado depois que você fala dos sites, né? Então tem lá sua empresa.sharepoint.com/sites/ a partir da URL da master até o final, o ponto, o site, por exemplo, o arquivo tal, esse limite de quantidade de caracteres é um limite de 400. Então tem muito ambiente que a gente vê de cliente que pega simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V de file server, que eu vou falar disso daqui a pouco, e simplesmente copia e cola e fala assim, pô, tem que entender. Não, a gente tem uma limitação, inclusive, de web, de Windows, inclusive, de caminhos, de tamanho de arquivos, né, de caminhos dentro do Windows. É uma limitação de muito antigamente, da estrutura de Windows, né, que é 256, por exemplo, quando você faz o mapeamento do OneDrive. Mas no SharePoint em si, ele tem um limite justamente de 400 caracteres. Então, esses basicamente são os limites. Fábio, se você quiser mais limites, tem um site no próprio Learn, Google, rapidíssimo. Você digita lá, limites do SharePoint, você consegue ver rapidamente. Eu vou até fazer aqui, ó, até para você, ó, SharePoint Limits. É uma das primeiras aqui, ó. Restrictions, suporte, aqui, de repente já chegaram nos primeiros. Cadê? Tinha achado isso aqui, ó. List Limitations, deixa eu ver. Aqui, Service Description, tá aqui os limites. Que ele fala os limites por site, por biblioteca, SharePoint, versões, aplicações hosteadas, workflows, e começa a falar de hold limits, a parte de sync. Então tem vários limites aqui. Eu vou até pegar esse link aqui e colocar aqui no chat para vocês, aqui colocar como resposta pro Fábio. Beleza? Então, justamente, esses são os limites que a gente tem do SharePoint óbvio, como eu disse, tem as combinações de 1 para 1, né? E um grande erro que acontece nas empresas. Por que a gente está falando de limites aqui? Porque muitas empresas fazem isso. Pegam um file, Danilo, vamos desativar o G2 pontos. Ctrl+C no G2 pontos, Ctrl+V no SharePoint, legal. Coloquei tudo lá, desligo aqui meu file server, tá ligado o SharePoint. Pessoal, manda e-mail. Pessoal, está aqui os SharePoint para usar, os arquivos estão migrados por... Ainda tem coragem de falar. Os arquivos estão migrados para o SharePoint, usem.
Não, isso não é uma migração. Simplesmente é um depara, nem um depara, na verdade, é um Ctrl+C, Ctrl+V simplesmente de um local para outro, sem nenhuma análise, sem nenhuma investigação. Isso causa muitos impactos no ambiente de SharePoint, inclusive lentidão. É a famosa frase do cara, tá demorando para sincronizar esse meu arquivo. O que está acontecendo? Eu estou tentando sincronizar com o OneDrive, que é uma prática fantástica, porque inclusive quando você abre o SharePoint lá em cima tem aquele botão de sync, que ele faz o sincronismo com seu OneDrive e fica um file server, como se fossem pastas. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, eu tenho pastas, por exemplo, ó, que são sincronizadas, que parece que estão no OneDrive, mas são sincronizadas com o meu SharePoint. Então, todos os SharePoints estão sincronizados aqui. Eu consigo navegar tranquilamente aqui, ó, no 2002, Paraná, e ver justamente os arquivos aqui, como se fosse movimentação, sem precisar entrar no web, na internet para ver, que é inclusive uma dificuldade, na verdade é uma barreira que pode ser criada para as pessoas navegarem nos arquivos. Eu estou acostumado com o Windows Explorer aqui, eu posso usar o Windows Explorer usando o SharePoint sem problema nenhum, fazendo justamente esse mapeamento, clicando no botão de sync lá em cima. Outro problema, busca. Não estou achando o documento, tá lenta a minha busca, estou tentando procurar por um documento, conteúdo aqui, a indexação do SharePoint fica muito mais lenta, ela fica muito mais problemática quando você tem arquivos colocados rapidamente, sem nenhum preparo, sem nenhum mapeamento de identificação onde aquele arquivo tem que estar. E principalmente, o principal deles, a terceira aqui, que é a organização. Que esse arquivo não era para estar aqui. Ou aquele arquivo, por exemplo, do financeiro, está na pasta documentos compartilhados. Por que não tem uma biblioteca financeira, um site chamado financeiro, com uma biblioteca de contas, e aí sim colocar os arquivos lá dentro? Então, toda essa organização é muito importante dentro do ambiente SharePoint, e eu vou falar disso daqui a pouco também, sobre essa parte de organização, tá? E o espaço. Danilo, como é que é calculado o espaço do SharePoint? Danilo, onde eu vejo o espaço do SharePoint? Eu vou mostrar já de cara onde a gente vê. Geralmente, as pessoas nem sabem como que veem, nem acessam isso. Vou entrar pelo padrão, tá? admin.microsoft.com, que é o site administrativo, né, do Microsoft 365, que eu vou administrar meu ambiente 365. Então, quem é administrador tem acesso a esse admin. Estou entrando no ambiente aqui de testes. E aqui nos admin centers, se não aparecer, mostra aqui no show all, vai ver aqui o ambiente de SharePoint. Mas aqui já está mostrando, ó, SharePoint. Aí eu vou ver justamente todos os meus sites SharePoints. Então ele está carregando aqui os meus sites. E como é que é calculado esse número aqui? Ó? Se eu clicar no Active Sites, nos sites ativos, ele vai me mostrar aqui. Ó, eu tenho disponível 1.31 terabytes do total usado, então eu estou usando muito pouco aqui do meu ambiente de teste. É um ambiente de teste, por isso que eu não estou usando muito do meu ambiente. Mas, como é que é calculado aquele 1.31? A Microsoft já te dá 1 tera, ou seja, pelo seu tenant, pelo seu ambiente Microsoft 365, ele já coloca aqui 1 tera, e a cada licença de usuário é liberado 10 gigas por licença. Inclusive tem uma tabelinha, que inclusive quando eu entrei nos limites aqui, acho que vocês viram, é por tipo de licença, tá? Ó, A3, E3, E5, as licenças de planos tem 10 gigas, e por exemplo, os F1, por exemplo, nem tem. As F1, F3, essas licenças nem liberam espaço por usuário. Mas, por exemplo, se eu tiver um ambiente com 10 usuários, eu vou ter 1 tera mais 100 gigas, 1.1 tera, né? Se eu tiver um ambiente de 1000, então vai ter 10.000 gigas, ou seja, 10 teras a mais. Então, eu vou ter 11 teras no meu ambiente. Então, essa conta é feita dessa maneira dentro do ambiente SharePoint. Eu consigo visualizar justamente por aqui esse espaço que eu tenho disponível. Consigo, inclusive, ver, poxa, Dani, legal, tá quase essa barrinha minha aqui, que você está com pouca utilização, tá vermelho e tá aqui em cima. Como que eu vejo o site mais utilizado? Eu posso vir aqui, ó, o maior para o menor, o storage utilizado. Então eu vejo aqui, por exemplo, que meu site raiz aqui, o solution.sharepoint.com, é o site que tem mais arquivos, ou tem mais conteúdos, e eu vou conseguir listar isso. De repente eu posso até exportar essa lista aqui para um CSV, um Excel, para fazer uma análise. Eu vou falar de exportação, de scripts, isso daqui a pouco. Mas rapidamente eu já entender quais são os maiores sites que eu tenho, como eu não tenho, aqui eu posso fazer esse tipo de análise para saber qual que é o site que está impactando mais no meu ambiente de SharePoint, que está ocupando mais espaço. E a liberação de espaço eu vou falar daqui a pouco como que a gente consegue liberar esse espaço, a importância disso também, tá? Mas o que acontece quando chega no limite? Legal, Danilo, tô lá, tá estourando lá meu limite
de espaço em SharePoint acontece se você tem dois caminhos, na verdade 3, a serem seguidos. Mas os dois impactos maiores é justamente você não conseguir subir nenhum arquivo, simplesmente o ambiente SharePoint para, isso é extremamente crítico, porque você não vai ser avisado, você vai ser surpreendido, então entrem no ambiente administrativo de SharePoint de vocês, analisem o ambiente, olhem como é que está a saúde do ambiente de vocês. Já vou falar daqui a pouco como vocês se previnem quanto a isso, tá? Já vou falar daqui a pouco quanto a isso. Mas como que vocês colocam isso? Inclusive no final, é uma coisa importante também, a gente vai mandar um e-book para vocês de boas práticas de SharePoint, como colocar, como fazer toda essa parte, tudo que eu vou falar aqui, com um pouco mais de detalhes, de itens, de scripts e tal, vou mandar um e-book para vocês, então todos que se inscreveram aqui vão receber esse e-book também. Mas principalmente o impacto de não conseguir. De o seu usuário ligando para você no feriado, no final de semana, de noite, um horário que você não poderia ter atendido. Assim, não estou conseguindo subir o arquivo no SharePoint. Estou tentando aqui, não está acontecendo. Estou tentando atualizar um arquivo importantíssimo para a diretoria e não está subindo. O que está acontecendo? E aí você vai saber, aí você pensa outras coisas menos que seu espaço de SharePoint está limitado. E aí outra possibilidade é comprar mais espaço. E aí justamente tem um valor a ser pago por esse espaço a mais de SharePoint, que é 20 centavos de dólar por giga por mês que você paga. Então, no ambiente, por exemplo, que você tem, Danilo, eu preciso de mais 10 teras. Você vai pagar em torno de 12 mil reais, fazendo a conversão, aqui eu coloquei em dólar, né? Mas fazendo a conversão de 6 para 1, mais ou menos, de dólar. Hoje está 5 e pouco, mas eu fiz para 6, mais imposto, contando imposto e tudo. 12 mil reais por mês que você poderia pagar para ter mais 10 teras de espaço por mês no seu ambiente SharePoint. Então, é um espaço caro, não é um espaço barato. Se comparar com Blob Storage no Azure, outros espaços em disco, outros locais, é um espaço caro comparado com outros espaços. Mas, ao mesmo tempo, que a gente fala de 1 tera aqui, eu posso até ter 5 teras por usuário. Então é meio estranho. Fala, Daniel, peraí. Você está falando que eu estou colocando 1 tera para minha organização e um usuário só pode ter, de repente, muito mais espaço no OneDrive e colocar esse espaço, na verdade, 5 GB. 5 GB para um usuário, de repente eu colocar vários. Pode, exatamente. Você pode até aumentar para 25 GB, inclusive, para determinadas ações por usuário. Por isso que é muito importante, eu vou falar disso daqui a pouco, você fazer justamente a entrevista para o seu arquivo. Fazer uma entrevista. Para quem pertence esse arquivo? É do usuário? É do colaborador? Do equipe? É do projeto? É do departamento? Vou falar disso daqui a pouco também, mas um passo importante é você justamente entender, mapear, saber como é que está a utilização do seu SharePoint e já tomar ações preventivas para justamente não acontecer de você parar o seu ambiente SharePoint porque simplesmente não viu, tá? E qual que são os fatores que lotam esse espaço? Então, Danilo, eu estou num ambiente aqui que de repente esse ambiente está lotado, não está lotado, como que eu resolvo esse problema? São basicamente 3 fatores que fazem com que o seu ambiente SharePoint lote. Versionamento totalmente sem gestão, ou seja, é um ambiente de SharePoint que você não sabe nem se você ligou, se você não ligou, se você tem tá versionando o ambiente SharePoint, não tá, se tá versionando. Uma coisa importante, até para o pessoal, às vezes o pessoal confunde, é que, por exemplo, Danilo, eu tenho um arquivo lá contrato.docx, um arquivo Word, que está no chamado contrato. Se eu pego aquele arquivo, abro, faço um monte de alteração nele e salvo, ele vai criar uma versão dentro do SharePoint, que chama justamente versionamento automático. Se aquele arquivo tem 1 mega, ele vai criar um outro 1 mega no SharePoint? Não. Ele vai gravar só o diferencial. Isso é desde a versão 2010 do SharePoint, já tem esse conceito, então ele só vai gravar a diferença. Mas mesmo assim, essa diferença, de diferença em diferença, pode crescer muito o ambiente do seu SharePoint. Então a ideia é você educar os seus colaboradores para justamente não fazer o quê? Criar o famoso V1, V2, então, de repente tem um contrato, vou criar um arquivo novo, salvar como contrato V2. Não precisa. O SharePoint já tem um versionamento automático. Danilo, como é que eu vejo esse versionamento automático? Como é que eu olho para esse versionamento? Eu posso simplesmente clicar aqui, eu vou entrar nesse site aqui, vou clicar numa biblioteca qualquer aqui, ó. Deixa eu ver aqui na biblioteca de documentos. Vou pegar aqui, por exemplo, pegar esse books aqui, ó, por exemplo. Ó. Inclusive, eu coloquei uma coluna aqui para saber a versão que ele tem. Então, se eu clicar nesse book aqui e simplesmente editar, ó lá, colocar aqui uma informação, editei, estou fazendo no navegador, e simplesmente aqui fechar, vou sair, quero sair,
Quero sair do documento. Pronto. Voltar para os documentos compartilhados. Pronto, ó. Ele já gerou uma versão 5, vocês estão vendo aqui, e foi há uns poucos segundos atrás. Não preciso clicar aqui, vou criar uma versão nova. Book underline V2, versão 2 do documento. Não, você tem um versionamento automático do documento. Inclusive, eu consigo verificar a versão history. Ele me mostra, inclusive, aqui ó, as versões. Consigo entrar na versão anterior, ó, tá? Que a versão que eu mexi em 2018, ó, essa versão que eu acabei de colocar, ó, eu consigo vir aqui, ó, clicar aqui, consigo exatamente abrir exatamente a versão de lá de 2018 ou essa versão de 2000 anterior aqui, versão 3, então eu não preciso criar V1, V2, V3, ou underline 2005 fala que é do arquivo daquela data, eu consigo saber exatamente quando o arquivo foi alterado, quando foi modificado. E como é que funciona o versionamento da biblioteca? Eu clico aqui nas engrenagens, Library Settings aqui, biblioteca de configurações da biblioteca, More Library Settings. Aí eu vou ver aqui, ó, justamente, ó, Versioning Settings, que é justamente configurações de versionamento, para quem tiver o SharePoint em português. E aqui eu tenho coisas que ninguém... Isso é muito engraçado. Porque ninguém acessa. Fala, Danilo, eu nem sabia que isso existia. Porque simplesmente ligou o SharePoint, Ctrl+C, Ctrl+V de file server, como eu disse agora há pouco, e está usando o SharePoint no modo standby. Aqui é um mundo de possibilidades. Eu posso, inclusive, fazer com que itens que são submetidos à minha biblioteca sejam submetidos para aprovação. Ou seja, ele não vai criar uma versão nova, a não ser que a versão for aprovada. Então, de repente, num cenário, fala, Danilo, eu não consigo mais lidar com o ambiente jurídico. Os caras criam documentos dia sim, segundo sim, e eu não consigo lidar, cria a parte de aprovação, pronto. Cada modificação que ele for fazer, ele vai criar uma versão de rascunho, que eu posso clicar aqui, ó, ele chama de Major Versions, aqui, versões principais e versões de rascunho, que inclusive, em vez de ele criar a versão 1, versão 2, versão 3 automático dentro do SharePoint, ele vai criar uma versão rascunho. Essa versão rascunho pode ser aprovada, ou seja, ocupa muito menos espaço que a versão principal, porque inclusive, quando ele tem a versão 1.0, ele vai criar essa versão 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, para 1.6, fala, opa, 1.7 é oficial para a empresa inteira, ele está oficialmente aprovada para ser versão 2. Eu crio aqui, já tem automático aqui a aprovação, eu promovo essa versão 1.7 para a versão 2.0, pronto. Todas as versões do meio aqui são apagadas, e eu tenho a versão 1 e a versão 2. Simples assim. Uma economia de espaço gigantesca quando a gente vai falar de SharePoint no ambiente. Eu posso ter, inclusive, limites de versão. Posso, automático, manual, poxa, eu só quero que no meu ambiente tenha no máximo 10 versões. A versão, ele vai gerar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25. Quando ele chegar na 25, a versão 14 vai ser apagada, a versão 14 para trás vai ser apagada. Ou seja, ele vai sempre manter as últimas 10 versões. Em ambientes que eu tenho muita mudança, eu não preciso ter tanta rastreabilidade. Danilo, o pessoal só foca nas últimas versões. O máximo que eles voltam é do arquivo de uma semana para trás. Cara, ele não vai voltar num arquivo de um ano para trás. Cara, vem aqui, ó, limita para 10 versões. Então, seu ambiente já vai ser absurdamente limpo, já vai economizar um espaço gigantesco. Vou falar, inclusive, como você faz isso automaticamente via PowerShell. Nos próximos slides aqui eu vou falar para vocês. Mandar o número aqui, ó, de com versões também, ó, 10 versões que eu posso deletar e ceder. Inclusive, limita, as versões são deletadas e excederam o número de dias, na verdade, aqui, a quantidade de dias da versão. Aqui sim, a quantidade de versões que eu estou colocando nas 10, e eu posso, inclusive, tem a parte de drafts, né? Eu habilitei os drafts aqui, as versões rascunhos. Eu posso, inclusive, falar quem que tem a possibilidade de editar as versões rascunho. Então, de repente, no ambiente de RH, por exemplo, estou criando as normas da empresa. Então, tem uma primeira versão que está publicada, vou fazer atualizações. 1.1, 1.2, só o departamento de RH, por exemplo, tem acesso a essas versões rascunho, que é draft, que a gente chama. Não abro para todo mundo. Então, só determinado departamento tem acesso a essas versões. E eu posso voltar e fazer essa parte. E até um outro conceito muito importante que às vezes o pessoal não sabe, e não é que é perigoso, mas precisa de um treinamento para o pessoal entender como é que funciona, é o conceito de check-in e check-out. Qual que é esse conceito? Então tem um arquivo, por exemplo, então eu até vou colocar aqui, ó, requerer check-out. Vou até habilitar o check-out aqui. Ele está falando que eu posso no mínimo 30 dias. Vou colocar aqui, e aqui eu só posso ter 100 versões. Pronto. Então, o conceito, por exemplo, aqui, eu estou mexendo, por exemplo, nesse Word aqui, e eu posso vir aqui e falar assim, opa, só eu posso mexer. Então, eu sou um departamento que tem
50 pessoas, é extremamente problemático esse documento aqui, todo mundo quer mexer, e eu não quero, eu estou mexendo, eu quero travar esse documento para que ninguém mexa. Aí justamente tem o conceito de checkout, que eu clico no botão direito aqui e eu posso clicar, cadê? Checkout, aqui ó, checkout. Pronto, esse documento ele mostra a marquinha aqui, a gente fala, a portuguesa, a gente fala que está checkoutado. Ou seja, se alguém clicar nesse documento, não vai conseguir alterar, porque está checkoutado, está travado para mim. Aí eu, que fiz o checkout, consigo alterar, mexer, então eu posso entrar aqui no documento, fazer várias alterações, fazer, ó, colocar várias coisas novas aqui, inserir imagens, colocar vários textos, inserir, sei lá, uma tabela aqui dentro do arquivo. Posso fazer um monte de coisas, simplesmente editei, saí do documento, pronto. Ele ainda está checkoutado para mim, ou seja, inclusive criou a versão 2.1, lembra da parte de rascunho? Criou a versão 2.1. Legal. Alterei, posso inclusive alterar, mudar aqui de novamente, colocar aqui os itens novos aqui também, editar o documento, deixa ele estar travando aqui. Opa, editar o documento, olha lá, aí ele está fazendo checkout. Pronto. Editar, mexer em alguma coisa aqui, posso voltar. Deixa eu voltar aqui, tranquilo, beleza. Queria mostrar isso mais outra coisa. E aí eu mostrei 2.1 aqui, aí legal. Alterei, pessoal, agora vocês podem mexer. Venho aqui e dou check-in no documento. Posso inclusive falar assim, opa, manter como draft para o rascunho, para minha equipe mexer? Não, eu vou publicar para a empresa inteira. Alterada a comissão, sei lá, de venda, sei lá, um documento de comissão de venda. Foi check-in, pronto. Fez check-in, inclusive criou a versão 3.0 aqui do meu documento. Então ele já está, aí todo mundo tem acesso a essa versão 3.0. Então essa maneira que a gente tem, que é fácil de gerenciar para justamente ter o controle do seu ambiente de SharePoint para você justamente criar essas versões. E para isso é muito importante o processo, já vou falar disso daqui a pouco também. Arquivos que não deveriam estar lá. Inclusive aqui a parte aqui em checkout, quantidade de versões que eu falei para vocês, e o pessoal conheceu o histórico de versões que eu mostrei também para vocês. Aqui eu falei parte de versionamento. É importantíssimo ter a gestão da parte de versionamento. Arquivos que não deveriam estar lá, ou seja, arquivos, por exemplo, de vídeo, simplesmente, de novo, né, no famoso Ctrl+C, Ctrl+V de file server, o pessoal vai lá MP4, arquivos de vídeo, simplesmente colocam no SharePoint. Não, eles deveriam estar no Clipchamp, que é o antigo Stream. A Microsoft mudou de nome recentemente. O Stream, que era o local de vídeos do Office 365, do Microsoft 365, a Microsoft unificou a plataforma de criação de vídeos com hospedagem de vídeo, colocou o nome de Clipchamp. Então, vídeos tem que estar lá. Coloca os vídeos lá. Então, faz um mapeamento. Eu vou falar daqui a pouco de PowerShell, de scripts. Descubra onde estão os arquivos MP4 do seu ambiente SharePoint e migre esses arquivos para o Clipchamp. Pode até colocar os links só no SharePoint. Assim, você quer o vídeo? Beleza. Tá o link aqui, ó, um link direto para o seu arquivo dentro do Clipchamp. E você economiza espaço no seu SharePoint. Arquivos, isso é extremamente importante, coisa que ninguém se atenta. Eu já vi muita empresa nesse cenário que tem os arquivos antigos do pacote Office, o Word, que é o Word o Doc, né, sem ser DocX, XLS, PPT, sem o X, sem as 4 letras na extensão, que é as extensões anteriores. Esses arquivos ocupam 3 vezes mais mais espaço do que os arquivos com a extensão com X no final, DocX, XLSX, PPTX. Então tem scripts já prontos, inclusive a Cloud Target pode ajudar vocês nessa jornada, digamos assim, de identificar, analisar o ambiente de vocês para saber onde estão esses arquivos de extensão antiga para converter esses arquivos na extensão nova e a gente coloca esse arquivo, economiza espaço de 1/3 só nessa conversão. Então, se você já está, de repente, no espaço, Danilo, estou com 60% aqui, tem que começar a olhar. Faça esse processo, peça a nossa ajuda que a gente pode ajudar vocês a economizar esse espaço só fazendo essa análise de arquivos antigos do Office e convertê-los para a extensão nova. Só nessa extensão a gente reduz 1/3 do espaço. Os arquivos onde eles deveriam estar. Tem muita gente que coloca arquivos pessoais dentro do SharePoint. Então sempre pergunte para o arquivo, para o documento, para a planilha, de quem é você? Do Danilo? Você é do Fábio? Você é do Francisco? Você é da Joana? Você é do departamento financeiro. Então, se esse documento é do departamento financeiro, ele tem que estar no SharePoint, no ambiente, no site
do departamento financeiro. Não, esse documento aqui é a minha planilha de despesas, de relatório de despesas. Então esse documento tem que estar no meu SharePoint. O pessoal faz muito mapeamento errado disso. Coloca esses documentos de departamento de despesas, alguma coisa no SharePoint, acho que é lá. Não, é no SharePoint, porque eu tenho que ter controle sobre esses documentos. De repente eu quero simplesmente eliminar o compartilhamento, não quero compartilhar mais com toda a empresa, eu tenho que ter a possibilidade de falar assim, não quero mais compartilhar com toda a empresa, esse documento é só meu, eu vou lá e tiro esse compartilhamento, isso é muito importante. Arquivos de extensões muito diferentes, que não são padrões de Office, por exemplo, porque a ideia do SharePoint, do OneDrive, é você poder fazer a parte de colaboração. Você abrir um documento, compartilhar, fazer o que a gente chama de coautoria, inclusive abrir ao mesmo tempo. Então, várias pessoas, inclusive, abrindo um documento ao mesmo tempo. Então, quando eu abrir aquele Word, por exemplo, quem tivesse aquele documento Word, abrir o documento ao mesmo tempo, editar junto comigo, editar, modificar, fazer a coautoria numa reunião, ou remoto, ou fazer alguma coisa. Eu consigo fazer aquela parte de coautoria. Para que eu vou colocar um ISO, um arquivo de CD, um executável, um ponto .zip, um ponto .back de SQL dentro do SharePoint? Será que aquele arquivo tem que estar lá mesmo? De repente ele não tem que estar num outro tipo de disco, num outro tipo de plataforma? Não, Danilo, mas é meu arquivo do departamento, é o zip de instalação do meu site, do meu aplicativo. Legal, porque eu vou. É uma colaboração, maneira de colaboração, porque de repente alguém entra novo na equipe e vai fazer, vai colocar, vai instalar aquele aplicativo também. Até faz sentido colocar no SharePoint, faz um mapeamento via OneDrive, faz até sentido. Mas arquivo para histórico, para só armazenar, de repente é outros locais, tem outras maneiras de armazenar. Tem no Azure, no Blob Storage, tem outros locais para você armazenar esses tipos de arquivo. E principalmente arquivos órfãos ou obsoletos. Ou seja, o que são arquivos? De repente, Danilo, eu criei meu site do projeto aqui de 2003, ele está no meu SharePoint ainda. Faz sentido? Não, né? Ele serve como histórico? Se serve para outros projetos, ok, faz todo sentido. Mas de repente é um projeto que de repente não, Danilo, é um projeto sigiloso, ninguém tem que ter acesso, está totalmente travado, bloqueado, e tá lá, só que está lá no meu SharePoint. Poxa, se ele está ocupando muito espaço, de repente não tem algum arquivo lá dentro, que inclusive não deveria estar lá dentro dos vídeos, deveria estar no Clipchamp, ou se de repente aquele arquivo, aquele histórico daquele projeto, de repente tem código, tem arquivos de desenvolvimento. A ideia não é colocar num disco mais pobre, porque eu não vou consultar, porque sempre quando você vai pensar de SharePoint poxa, eu vou consultar aquele ambiente, eu vou olhar para aquele ambiente, eu vou falar assim, legal, aquele ambiente para mim, eu vou servir como histórico para os meus outros projetos, então eu vou consultar aquele projeto, vou consultar aquele departamento, vou consultar aquele arquivo, aquele contrato, aquela planilha, servir como histórico. Se eu não vou mais navegar sobre aquilo, não faz muito sentido ele continuar no SharePoint. Então, eu crio justamente uma política de retenção, que a gente chama, para tirar esse arquivo de lá, ou crio uma política de fluxo de navegação de documentos, para justamente o documento ser movido de um local para outro. Isso tem plataformas que a gente consegue fazer isso. Um exemplo disso é o próprio Power Automate, então eu consigo criar processos para determinado período de tempo, se o arquivo for mais velho que tal, mover esse arquivo para tal local, para analisar. Então você pode criar rotinas dentro do seu ambiente para isso também. Fluxo, como eu disse, fluxo de armazenamento usando justamente o Power Automate. Na lixeira, analisar lixeira. Lixeira, o SharePoint tem lixeira de 2 estágios, que a gente chama. Já analisou a lixeira? Já foi na lixeira do seu site para ver quais arquivos que estão lá? De repente tem um monte de arquivos lá, eles são guardados até 93 dias. Mas de repente você está num ambiente crítico, fala, Danilo, acabou de lotar o meu espaço, estou com 100%, cara, eu preciso liberar agora. Primeiro passo que eu sempre falo, vai na lixeira. Você viu a lixeira do seu SharePoint? Se está colocado, não está? Inclusive ver como é que está o seu ambiente. Isso é muito importante. Olhar, ver como é que está. Se a lixeira está ocupada, esvaziar a lixeira de repente, obviamente com cuidado, para avisando todo mundo, ó, só esvaziando a lixeira, pessoal, cuidado com isso. Então é muito importante. Listas de grandes anexos, ou seja, inclusive, isso tem muito que o pessoal não se atenta a isso. Eu tenho as bibliotecas e tenho as listas no SharePoint. As listas eu posso colocar nexos dentro dessas listas. Então eu tenho um item que eu posso lá colocar um anexo. O pessoal sempre esquece que eu posso ter um anexo extremamente grande que está ocupando espaço no meu ambiente SharePoint. Então,
faz sentido ter aquele anexo estar lá, de repente ele não podia estar numa biblioteca fazendo, inclusive, versionamento automático, em vez de estar como anexo dentro de uma lista. Então, essa é uma preocupação importante também que tem que ser feita para justamente não ter problema com a lotação do espaço dentro do SharePoint. Tá, Danilo, e como eu vou gerir o espaço do meu SharePoint? Ou seja, como é que eu consigo entender e analisar o espaço que está sendo ocupado do meu SharePoint para ter uma gestão mesmo, para eu conseguir controlar. Eu estou perdido, não sei por onde, tem um espaço aqui 95% utilizado no meu SharePoint, o que eu faço? Tem várias maneiras de você fazer esse tipo de controle. Tem vários scripts de PowerShell. Eu até fiz questão de colocar o PowerShell Easy aqui, que eu gosto muito, o ISE, que é o PowerShell que você tem uma janelinha aqui, um bloco de notas, digamos assim, que você consegue editar o comando que você vai gerar de PowerShell e simplesmente você tem os botões verdes aqui em cima que você vai lá e roda o comando, ele roda aqui embaixo. Então você consegue ter o controle por linha para executar essa linha, para executar isso. Aí você grava os famosos .ps1, que são os arquivos salvos de PowerShell para serem executados depois. Então você tem um script, alguma rotina dentro de PowerShell que você pode salvar para ser rodada depois. Aí no PowerShell, eu até dei um espaço para isso aqui, porque você pode fazer muita coisa no PowerShell. Então você pode, por exemplo, Danilo, eu quero limitar todos os meus sites e todas as minhas bibliotecas que tenham no máximo 50 versões, não tenham mais que isso. Eu posso criar um PowerShell para isso, para limitar todas as minhas bibliotecas, todos os meus sites, Danilo, mas eu tenho 255 sites divididos em subsites que tem, cada um deles tem 35 bibliotecas. Se eu for entrar em cada um deles para fazer esse trabalho, você fica louco. Então eu posso criar um script de PowerShell para mudar essa configuração de todas as minhas bibliotecas. E até antes disso, eu posso gerar um relatório usando o PowerShell também para verificar, por exemplo, quantos versionamentos tem de cada um dos arquivos dentro do meu ambiente. Ou, Danilo, eu vi lá no seu site que você entrou lá no admin do SharePoint e viu qual que é o site que ocupa mais espaço. Cara, mas eu entrei no site e não consigo entender aonde está o espaço. Pode criar um script PowerShell para saber qual é o arquivo. De repente é um arquivo que tem 55 milhões de versões que não foram controladas e é aquele arquivo especificamente que está ocupando esse espaço gigantesco no seu SharePoint. Você pode criar script, por exemplo, para até controlar o espaço de cada um dos sites. Então fala, poxa, limita o site, eu quero que tu limite todos os sites, todos os sites do meu ambiente tenham no máximo 5 GB. E pronto. Eu posso até criar rotinas de script automatizadas para rodar todo dia de manhã. Aí eu posso usar várias maneiras, tem várias plataformas que eu consigo fazer isso. Todo dia de manhã para me gerar e mandar para o e-mail, por exemplo, de manhã, quais são os sites que estão mais cheios ou estão mais carregados, ou qual versionamento que foi feito, ou até permissionamento. Aí a parte, nem falei de espaço em disco, estou falando de permissionamento, que é outra dor, que inclusive é outro webinar que a gente pode fazer aqui de SharePoint também para vocês, que é a parte, inclusive coloquem aqui no chat se vocês quiserem falar sobre permissionamento, que é um assunto que eu posso falar, dá para falar durante 4 horas aqui tranquilamente sobre herança, herda permissionamento, não herda. Então eu posso inclusive fazer toda a rastreabilidade de quais bibliotecas, sites foram quebrados permissionamento. Tive um cliente uma vez que a gente teve um problema grave de vazamento de informação dentro do SharePoint. Ele falou, Danilo, vazou informação, não sei por onde, pelo amor de Deus, gera um relatório para mim do que está sendo compartilhado, como está sendo compartilhado. Então a gente usar um PowerShell justamente para fazer todo esse mapeamento, entender o que foi compartilhado, o que não foi compartilhado, com quem estava sendo compartilhado, quem foi a última pessoa que alterou, quem foi a última pessoa que acessou aquele documento. Então tem auditoria, inclusive, no SharePoint, que isso é uma parte que a gente fala de compliance, de segurança, que é dentro da plataforma Purview da Microsoft, que eu consigo saber, poxa, sumiu um documento do SharePoint. Eu posso abrir a gente chama de discovery, abrir um caso para saber o documento tal do site tal sumiu, por que ele sumiu, ou quem acessou, qual foi a última vez que acessou. Então tem toda essa parte de auditoria que eu consigo rastrear, fazer a rastreabilidade disso. Mas voltando para o SharePoint, para o PowerShell, eu posso até, por exemplo, fazer a criação automática de sites. E aí entra aqui, pulando aqui o dashboard, processos. Então, fala, Danilo, cara, eu não tenho um processo aqui muito bem definido de criação de site. O cara bate aqui na minha porta, fala assim, Danilo, eu quero um site do projeto Arco-Íris. Beleza, estou criando aqui. Aí o cara vai lá, cria o site do projeto Arco-Íris, pronto, está criado o site. Não tem um processo de qual é o limite daquele site, não
não tem um limite para saber quem tem acesso àquele site, se faz sentido um departamento inteiro, se a empresa pode ter acesso àquele site, quem pode ver, quem pode editar aquele site, quem são os administradores. Então é muito importante você definir um processo para isso. E uma coisa bem importante, que pode estar, inclusive, estourando o ambiente do seu ambiente SharePoint. Quando você cria uma equipe lá no Teams, ou uma equipe dentro do Microsoft 365, automaticamente ele cria um site no SharePoint. Então, na sua lista de sites de SharePoint ativos lá, pode ter vários sites de equipe, lá, inclusive vazios, nem sendo utilizados, que poderiam ser utilizados. Poderiam ser treinados os usuários, em vez de eles usarem o site principal para armazenar os arquivos, eles usarem o site da equipe. Poderia isso. Basicamente é um treinamento para justamente as pessoas usarem da maneira correta. E eu posso ter um processo disso. Inclusive as pessoas podem usar. Diga, Naima, levantou a mão? O pessoal tem perguntas? Bom dia, Tomou Dan. Bom água. dia, Boa. pessoal. Temos algumas perguntas, sim, Dan, no chat. Manda bala. Quer que eu faça aqui ou você lê aí e eu leio aqui? Posso ler também, não tem problema. Deixa que eu leio, mais fácil. Eu já paro. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. O Fábio perguntou que estava sendo gravado. Sim, a Taina já respondeu. O Leonardo perguntou: o Clipchamp não ocupa o espaço do SharePoint? Qual é o espaço do Clipchamp? Tem uma conta por usuário, tá, Leonardo? Se eu não me engano, se a Microsoft não mudou as regras, eram 500 megas por usuário. Faz tempo que eu vi essa regra, tá? Mas acho que se você colocar limites, espaço do stream, acho que o Microsoft provavelmente vai ter um nome antigo, se eu não me engano era 500 megas por usuário, aí ele tinha um espaço total do ambiente, mas ele tinha um espaço por usuários externos, então tem uma conta para ser feita aí. O Fábio perguntou: enfrentamos um problema quando um funcionário se desliga da empresa e sua conta é removida, o OneDrive. Caso ele retorne e a conta seja recriada com o mesmo nome, todos os sites e arquivos que foram compartilhados com este usuário deixam de funcionar corretamente. Essas situações é necessário abrir um chamado junto à Microsoft que realiza procedimentos para resolver o problema e que frequentemente demanda bastante tempo e impacta na produtividade. Isso tem muito a ver com a parte de conformidade, porque tem alguns fluxos depois que um funcionário é desligado que você fala: opa, esses arquivos do OneDrive vão para o gerente, os e-mails já cria uma rotina, de repente, um fluxo de e-mails para ir para o chefe dele automaticamente. Então, essas rotinas que a Microsoft geralmente faz, ou que de repente você pode ter no seu ambiente de DLP ou de segurança do Defender, basicamente, essas rotinas podem estar afetando esse rollback, né, essa volta para o usuário da conta anterior. Mas não é para ser um problema, tá? Isso dá para ser resolvido alterando essas políticas. Manda um e-mail para a gente no contato@cloudtarget, a gente pode te ajudar nessa jornada de reativar, tá, Fábio? O Luiz falou: aqui na empresa a gente não exclui os funcionários, só desabilita e coloca em um molde de empregados desligados. É uma alternativa, mas aí também você acaba ocupando espaço. Para quem tem problema de espaço, isso é uma dor, porque ele vai continuar com ativo lá no OneDrive, um espaço ativo lá, e de repente, poxa, o OneDrive está ativo, faz sentido ou não faz sentido eu acessar? Quem que vai acessar aqueles arquivos da pessoa que foi desligada? Aí eu preciso gerar o permissionamento, eu preciso ter aí de novo, eu preciso ter processos, como eu estou falando aqui, para justamente falar no modo que a pessoa vai ser desligada. Então, e aí de novo, cultura, cada empresa tem a sua cultura. Aqui só uma licença o Fábio falou: permissionamento tem um problema de quando um usuário sai, excluímos a conta dele e os arquivos SharePoint, e 30 dias exclui os arquivos. Além disso, os grupos que o usuário criou ficam lá. Exatamente. Você precisa fazer um e-discovery ou rodar algum processo. Pode ajudar nisso, inclusive, também. Quais são os sites que tal usuário criou? Você pode ter scripts que te ajudam nisso também. Mas o e-discovery, eu acho que é a melhor solução para te ajudar nisso, para descobrir quais são os sites ou os arquivos órfãos desses usuários. Tem como definir políticas para a criação de sites e como gerenciar melhor o espaço de armazenamento dos dados? Qual é o espaço de armazenamento do SharePoint? Eu falei lá no começo, Wesley, é 1 tera e ele aumenta 10 gigas por usuário licenciado que você tem no seu ambiente. Qual é o espaço de armazenamento do SharePoint? Esse espaço é compartilhado com todos os usuários ou faz parte de uma cota de cada usuário? Não. Compartilhado com todo mundo, com o tenant inteiro, com a empresa inteira. E em relação à primeira pergunta, a parte de criação de sites, como eu estava falando, quando você cria um grupo, ele já cria um site no SharePoint. O legal é você criar um processo disso.
Então, já tive empresas que a gente já fez, já que foi bem legal, que a gente criou um formulário em Power Apps, em Forms, qualquer tecnologia que cria um formulário, fala assim, solicitação de site. Aí o cara vai lá, fala, quer um site para quê? Qual o motivo que você está criando esse site? Para quem é esse site? Quem será o dono? Quem serão os usuários? Qual é o limite que você precisa desse espaço? Então, várias perguntas para a criação desse site. Vai ter um layout específico, então você fazer, são poucas, não é muita não. Várias perguntas. Esse formulário disparava um Power Automate, que é um fluxo, para falar que chegava em alguém para aprovar. Então, essa informação dessa solicitação chegava para um gestor do espaço. Assim, legal, o João quer criar um site. Deixa eu ver, quer criar para o site do projeto Arco-Íris, entendi. Projeto Arco-Íris, esse espaço. Não, tranquilo, aprovar. No próprio fluxo, já tem a criação do site dentro do Power Automate, já criava o site automaticamente, já colocava algum tipo de biblioteca específica, já colocava as pessoas específicas como permissão, já criava tudo automaticamente e no final já saía o URL e mandava para o usuário, assim, o seu site foi criado com sucesso, acesse seu ambiente aqui, e já colocava o URL do ambiente. Então você pode criar um processo automatizado de criação de sites. Isso é fantástico, você tem todo o controle, gestão, né, dos sites que são criados, você consegue controlar, inclusive lá no início, você falou assim, ô Francisco, você falou que era aqui o projeto, era para o projeto Arco-Íris aqui, você falou que ia ter só 5 gigas. Por que você está colocando 15 gigas do arquivo aqui? O que aconteceu? Justifica para mim porque você está colocando 15 gigas de arquivos aqui no projeto Arco-Íris. O que aconteceu? Por que subiu? Então você consegue ter esse tipo de controle para saber por que é um histórico anterior de uma solicitação versus a realidade do que está acontecendo. Então isso é muito importante. O Thiago perguntou aqui qual plataforma você recomendaria para armazenar e schedular scripts rotineiros em PowerShell. Azure tem isso. Você pode usar o Azure justamente para ter a parte lá, não só os robôs, mas também todos os scripts para você armazenar os scripts de PowerShell. E, obviamente, GitHub para repositório. De repente, você está numa empresa que é colaborativa, que todo mundo está ajudando a criar os scripts e fazendo mudanças, melhorias nos scripts. GitHub na veia, coloca lá os scripts no GitHub, todo mundo colabora, cria versões novas, melhora as versões dos scripts, e aí vocês podem armazenar no Azure esses scripts para serem rodados automaticamente lá no Azure. De e-mail para entrar em contato para você sobre SharePoint. Pessoal, Tainá ou Naima, por favor, coloquem aqui para o Fábio o e-mail da Cloud Target, contato@Cloud Target, por favor. E o Fábio falou, tem uns 160 contas Business Standards e só tem uns 5 teras no SharePoint. Ele faz justamente 160 vezes 10 gigas, que vai dar 1.6, né? 1.6 mais 1 tera vai dar 2.6, mais ou menos. Fala 5 teras, não, vai dar 2.6 mais ou menos. Pode ser que você tenha outras contas ou comprou créditos ou comprou espaço em disco, mas acontece. É 1 tera de cara já no tenant que você já tem, mais 10 gigas por usuário licenciado. Inclusive, acho que eu mostrei aqui a tabela, essa aqui de limites do SharePoint aqui. Ó. Então, ele já dá 1 terabyte mais 10 gigas por usuário licenciado. Então, tem tipo os usuários licenciados aqui de contas A3, até, ele já tem aqui a parte de licenciamento. Quando é F, por exemplo, F1, F3, ele já não tem, só tem 1 tera e pronto. Ele não tem o plus dos 10 gigas. Tá? Então, esses justamente são os limites. Eu coloquei aqui no chat, inclusive, a parte. O Fábio falou que comprou limite adicional. É um problema, não precisa, Fábio. Faz um. Aí, de novo, né? Faz um script PowerShell de novo, para descobrir os arquivos que você tem de doc, de XLS, de PPT, que não são arquivos da versão nova do Office. Isso vai economizar 1/3 do espaço do seu espaço de disco. Fala com a gente que a gente pode te ajudar a descobrir esses arquivos dentro do seu ambiente. E o do meio aqui que eu não falei ainda, que é a parte dos dashboards de Power BI. Que a ideia dos dashboards de Power BI é justamente você ter, não é um controle, mas uma visão holística mesmo, de insights, de visualizar, falar assim, poxa, esse site aqui está consumindo mais. Poxa, de ontem para hoje, até de crescimento. Porque no PowerShell, ou até nos relatórios que você pode gerar, você vai ter uma foto. Você vai, opa, a foto de hoje do meu site do financeiro é que tem 20 gigas. Aí, poxa, eu vou gerar um script daqui a 10 dias, vai ter 50 gigas. Poxa, mas quanto que estava mesmo anteontem? Não lembro. Então, os dashboards vão servir para justamente você acompanhar crescimento, queda, utilização, até defesa
do ambiente SharePoint, de repente, Danilo, minha diretoria quer arrancar o SharePoint daqui, falando que a gente não usa. Tá aqui meu dashboard, aqui, ó. Temos 55 usuários únicos, a empresa tem 60 usuários, 55 utilizam, eu tenho 50 mil arquivos lá que são acessados rotineiramente por isso, a gente tem esse site, e inclusive a gente ajuda nessa confecção desse dashboard. A gente tem um dashboard nosso aqui da Cloud Target, que a gente chama de Target 365, que não só faz o mapeamento do SharePoint, mas faz o mapeamento, por exemplo, de quantidade de mensagens enviadas no Teams, o espaço do OneDrive, que é outra preocupação também. Será que o espaço do OneDrive está lotado? Não está? Tem uma expansão, você consegue expandir esse arquivo, esse espaço do OneDrive. Então você consegue pegar, por exemplo, aqui quando a gente fala de espaço do OneDrive, por exemplo, eu posso simplesmente aqui, ó, espaço do OneDrive. Aqui, ó, tem 5 GB por usuário, mas a Microsoft fala que é 1 TB, eu posso aumentar isso para 25 até. Tem uma possibilidade lá das configurações que a gente consegue aumentar para 25 lá na parte administrativa. Acho que eu consigo mostrar para vocês rapidinho. Acho que é legal mostrar isso porque é muito importante. Vários usuários chegam nesses 5 GB e falam assim, poxa, Danilo, não foi limitado, não tenho mais. E agora o que eu faço? Deixa eu pegar o meu como exemplo aqui, ó, minha conta como exemplo. Tem aqui a Solution, barará. E eu posso, com minha conta de exemplo, ó, quando eu venho no OneDrive aqui, ó, eu consigo expandir o meu ambiente OneDrive, tá vendo? Ó, meu tem 5, na verdade 5 teras já de espaço. Então tá, tem um storage de 1 tera por usuário, que eu posso gerenciar o usuário por usuário, mas eu editei aqui para o meu ter 5. Eu posso até editar aqui, ó, pronto, ó. E ele colocou aqui, ó, o máximo de toda a organização, que é o espaço de 1 tera, que falou que 1 GB, 1 GB é o padrão de pessoal, confundi lá. Mas eu posso ter 1 tera quando a gente fala do OneDrive empresarial, né? OneDrive for Business. Eu tenho 1 tera por usuário, mas eu posso aumentar para 5 teras. Isso aqui ninguém sabe, ninguém acessa, ninguém olha para isso aqui. Eu posso, inclusive, de novo, falando de PowerShell, né? Posso criar script de PowerShell para falar assim, deixa eu ver como é que tá. Uma coisa importante, eu posso até fazer isso no Purview. Tem um recurso chamado Content Search. Que eu consigo gerar um relatório para saber, por exemplo, quais são os sites, os OneDrives mais usados ou menos usados, inclusive em intervalo de tempo. Poxa, Danilo, eu quero saber, lá durante a pandemia, quais são os OneDrives que tinham mais espaço. Ou depois que eu fiz uma migração XYZ até agora, como é que foi o crescimento? Eu posso usar o Content Search do Purview para fazer esse tipo de investigação. Mas, se eu quero gerar um script rápido, só para ter uma foto, bater uma foto, eu posso usar justamente o PowerShell para isso. Mas como eu estava falando do dashboard de Power BI, eu posso ter o histórico, né? Acho que o legal do dashboard é eu conseguir acompanhar crescimento, diminuição, os versionamentos. Criei uma política de criação de site. Deixa eu ver como é que está no dashboard a criação de sites. Mês passado a gente criou 25, esse mês quanto é que está? E o mês anterior, 3 meses atrás, a gente criou 12. O que aconteceu? Cresceu, aumentou depois da política. Então esse acompanhamento através do dashboard é muito legal. É muito bom, a gente consegue fazer totalmente esse acompanhamento. E os próximos passos? Legal, Danilo, vi que você está falando de um monte de coisa, de recomendações, próximos passos, o que eu faço, o que eu não faço, como eu faço. Danilo, o que você me recomenda já de primeira, já saindo daqui, agora 11 horas do dia 17/6 de 2025, qual que é a primeira ação do meu ambiente que está lá batendo 97% e a diretoria está batendo na minha porta falando para comprar, eu não quero porque acho que não precisa. E o que você me recomenda já de antemão, de primeiro ponto? Mapear seu ambiente SharePoint. O primeiro passo aqui, não é à toa que está aqui no lado esquerdo, é entender seu ambiente. Tem scripts já prontos, vocês digitarem, ajudarem, inclusive a gente pode ajudar nessa jornada também, vocês conseguem procurar scripts de mapeamento de SharePoint que conseguem analisar e verificar qual que é o site, como é que está o site, qual que é a biblioteca, qual que é a pasta, qual que é o item, qual que é tem várias possibilidades de você conseguir, mas o mais importante é você mapear, saber onde está doendo. Falar que está doendo é fácil, mas onde está doendo? Qual que é o site, qual que é a biblioteca, qual que é o documento, qual que é a quantidade de arquivo, volume de arquivos. Danilo, o meu ambiente SharePoint eu descobri aqui que 50% é MP3, porque a gente deu um Ctrl+C, Ctrl+V lá no file server e moveu um monte de MP3 que os caras tinham lá, um monte de música no file server, movemos o SharePoint, nem sabia que tinha MP3. Mapeamento. Mapeie seu ambiente SharePoint para saber
principalmente os tipos de arquivo que tem no seu ambiente. Isso é muito importante. Treinamento para o usuário. Isso é muito importante. O Fábio falou, inclusive, que já acabou o espaço dele. Exatamente isso, Fábio. Então, já de primeira, Fábio, é o mapeamento do doc, XLS e PPT. Saber os arquivos das versões antigas do Excel, do PowerPoint e do Word que você tem no seu ambiente e a gente pode te ajudar a rodar o script para fazer a conversão. Isso é rápido e a gente reduz 1/3 dos espaços. Então, se um arquivo tem 3 megas de um doc, ele reduz para, cara, até menos de 1 mega. Ele reduz bastante, mas muito mesmo, os arquivos das extensões antigas para as extensões novas, quando a gente faz essa conversão. E não é para entrar em 1 por 1. A gente tem rotinas que fazem isso para rodar automaticamente. Que eu estava falando, treinamento para os usuários, importantíssimo. As pessoas entenderem, saberem o que é um versionamento, o que é um histórico de versão, para as pessoas não criarem underline V2, underline 2025, underline novo, underline new, underline minha versão. Não criarem versões novas, elas entenderem que o SharePoint tem versões automáticas, é possível fazer o versionamento automático do SharePoint, elas acessarem esses versionamentos. Falar assim, opa, o versionamento, entendi, agora eu consigo acessar uma versão, inclusive entrar na versão, saber qual é que estava a versão, como é que estava feita a versão. Isso aí, lá atrás, quando a gente falava de migração de file server para SharePoint, era matador. Quando eu falava assim, você tem um file server, você tem o seu G2 pontos, quando você move um arquivo ou edita um arquivo, você sabe quem editou, quem modificou, e o que modificou? Nem sei. Você consegue voltar a versão? Ah, eu voltando backup. Um trabalho gigantesco voltar backup. Daqui você clica em 2 cliques, histórico, versão, bom, você já consegue saber a versão. Meu Deus, rastreabilidade, quem alterou, como alterou, que jeito que alterou, quando alterou. E assim, justamente, a gente tem a rastreabilidade. Então, ou seja, treinar os usuários para utilizar a plataforma. E não só os usuários, mas os administradores também. Ou seja, quem vai administrar a plataforma. Para saber justamente, para a gente ajudar a construir os processos. Porque, de novo, eu não posso pegar os processos de abertura de SharePoint e falar assim, o Fábio, né? O Fábio tá falando aqui, o Fábio tá falando aqui já estourou o ambiente dele. Fala, Fábio, esse aqui é o processo de criação de SharePoint, tá? Ó, implementa. Não posso fazer isso. Eu não sei a cultura da empresa dele. Eu preciso entender a cultura da empresa dele para, assim, pegar os processos que a gente tem como boas práticas e falar, legal, Fábio, como é que é o seu ambiente? O pessoal cria documentos por lá, o pessoal cria sites direto, como é que é a cultura de vocês? O pessoal já pega lá, já vai, projeto novo, já cria a equipe, já sai direto criando. Como é que é o processo de vocês de SharePoint? Ou o pessoal, não, Delino, todo mundo aqui é um parto usar SharePoint, todo mundo quer usar file server, mas quando vai colocar zip, coloca no SharePoint. Por quê? Por que a cultura da empresa está para colocar zip no SharePoint? O que aconteceu lá atrás? Um treinamento. Eu sempre falo isso, né? Quem xinga o SharePoint é que eu falo que o SharePoint é ruim, porque não sabe usar. Porque ele é uma plataforma fantástica de colaboração, ele dá muitas possibilidades. Então, se o pessoal está xingando o SharePoint no seu ambiente de trabalho, na sua equipe, na sua empresa, desconfie que falta treinamento para essas pessoas. Formalizar os processos, como eu disse para vocês. Quais são os processos de abertura de um site SharePoint? Como eu disse lá, criar um formulário de abertura, criar um fluxo no Power Automate de criação de site. A gente pode, inclusive a Cloudify pode ajudar nesse processo com vocês. Qual que é o versionamento? Qual que é a regra de versionamento? Estipular essa regra de versionamento no PowerShell para todos os sites, já criar um script já para colocar esses processos de versionamentos como padrão para todo mundo. E a utilização do SharePoint. Para que ele vai ser utilizado? Para colocar biblioteca, documento, site? Para que ele vai ser utilizado? Isso é muito importante. E uma coisa que todo mundo esquece, todo mundo pensa só em colaboração, e esquece da segurança, que é justamente aqui na Cloud Target a gente é mestre, modéstia à parte aqui, a nossa equipe é mestre em fazer justamente o equilíbrio entre produtividade e segurança. A gente equilibra justamente essas duas balanças muito bem. Então, políticas de conformidade. Quais são os arquivos que estão dentro do ambiente do seu SharePoint? Será que tem RG no seu SharePoint? Será que tem arquivo de CPF? Será que tem cartão de crédito? Será que tem dado confidencial? E se vazar um dado confidencial do seu SharePoint e vazar na Dark Web? E aí? Você é responsável pelos arquivos, LGPD está aí. Você está fazendo mapeamento, está fazendo o que a gente fala de governança dos dados, ou seus arquivos estão rodando no modo dark mode, né, que a gente fala, né? Ou são os dados obscuros que a gente não sabe para onde vai, como vai, para onde vai, de onde veio, para onde, então não tem nenhuma governança sobre os seus dados. Então essa governança é muito importante. E a gente pode ajudar justamente com políticas de conformidade dentro da plataforma que a gente chama de Purview e fazendo com que os dados não vazem e não saiam da organização através de políticas de segurança. Isso a gente consegue fazer, inclusive no OneDrive e no SharePoint.
Beleza, pessoal? Dúvidas? 1 minuto para dúvidas, pergunta, brincando. Dúvidas, perguntas. Tô vendo aqui que o pessoal, o Fábio falou que ele é espaço, é necessário licenciamento específico. Para isso, não precisa de um licenciamento específico. Na verdade, faz parte do ambiente de segurança, né, da Microsoft, o EMS. Tem um site que eu gosto muito desse site aqui, ó, que fala justamente M365 maps.com. Deixa eu ver se eu estou viajando. É esse mesmo. Que você consegue ver. Então tem o Factory Matrix. Eu consigo saber, por exemplo, a parte do. Eu estava falando de DLP. DLP, por exemplo, DLP Endpoint, ele fala onde está. No E5, não está no E1 e nem no Office, mas está no Microsoft E3 aqui, está no F5, está no Microsoft Enterprise E5. Quando a gente fala de DLP do Teams. E a suíte de DLP está aqui nos licenciamentos, eu consigo comparar. Mas eu falando que eu estou falando do Content Search, por exemplo, que eu falei de busca, né, do ambiente SharePoint, o Content Search, por exemplo, tá desde o E1, E3, E5, consigo fazer no Standard Premium do Business, tá a checkzinho aqui, ó, eu consigo fazer um mapeamento, inclusive falar, não, eu não quero saber, eu só tenho E3 e não tenho nada, mais nada, não tenho, e tenho Business Premium, sei lá. Não tenho Business Premium. Eu consigo comparar aqui, desmarcar as caixinhas para ver esse mapeamento também. Eu vou colocar esse site aqui no chat para vocês. É vocês quem conseguem entrar, conseguem navegar aqui também para ver as possibilidades. Beleza, pessoal? Se quiserem fazer perguntas, abram os microfones aí também. Os microfones estão abertos. Fiquem à vontade. Ou levante a mão. Boa. Diga, Fábio. Tá me escutando, Danilo? Perfeitamente. Perfeito. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Vou te dizer que nós temos uma certa restrição dentro da empresa que eu trabalho no grupo em utilizar o SharePoint. E tu falou uma coisa bem interessante, né? Para mim, eu sempre dizia, pô, o SharePoint é ruim. Na verdade, não é ruim. O que foi? Quando eu cheguei no grupo, simplesmente alguém pegou o cartão de crédito e ativou as licenças lá do SharePoint sem nenhum embasamento. E o que acontece? Isso vira uma bola de neve de problemas. Então eu venho há algum tempo já dizendo, olha, a gente precisa chamar uma empresa com conhecimento em SharePoint para padronizar, para que isso não nos gere uma dor de cabeça. Então hoje o SharePoint para nós é um problema, né? Não é uma solução. Então anotei ali o contato de vocês, eu acho que veio num momento muito bom, tá? Excelente o evento Boa. e eu vou entrar em contato com vocês aí para a gente dar continuidade. Boa. Copia também o e-mail para mim, manda para mim também, coloquei aqui no chat também, para a gente falar também. E a gente pode te ajudar tranquilamente para o SharePoint. O SharePoint é uma solução, não é para ser um problema. Conte com a gente para a gente te ajudar nessa jornada aí. Fica tranquilo, Fábio. Obrigado, viu, Obrigado. pela participação. Diga, Leonardo. Olá, Danilo. Quanto tempo, não? Leonardo, tudo bem e você? Tranquilo? Tudo Quanto jóia. tempo? Danilo, a gente não falou muito sobre boa prática de backup de SharePoint. Eu vejo que, assim, existem formas de fazer backup na nuvem e backup on-premises. Qual que é a boa prática? O que as pessoas estão praticando para backup de SharePoint? Posso ser sincero? Eu Pode. odeio backup de SharePoint. Eu não vejo sentido em fazer backup de nuvem. Que os caras analistas de ISO, de não sei o que lá, de um monte de coisa, de políticas, me matem. Beleza, pode me matar, pode me estrangular, pode falar que isso é um absurdo, mas para mim não faz sentido backup de nuvem. Porque a Microsoft já tem uma redundância gigantesca, já coloca os seus dados em 55 data centers para justamente você não ter perda de dados. Eles fazem um malabarismo gigantesco para você não perder os dados. E aí você vai lá e faz um backup. Tá, Danilo, mas eu tenho uma norma aqui, ISO 9000, que eu preciso comprovar que eu faço backup. Beleza. Para isso tem ferramentas que fazem backup. Tem a Veeam, que é fantástica, que faz o backup do SharePoint, do OneDrive, e aí você consegue comprovar, e aí de repente tem uma norma, eu preciso fazer um backup rápido, eu preciso ter controle muito na unha, digamos assim, do backup, aí o Veeam é fantástico. Ó, eu concordo, de repente, Danilo, cara, precisa me convencer muito de que você precisa de backup em ambiente de nuvem para falar, vamos fazer. O próprio backup da Microsoft, o Microsoft 365 Backup também faz backup do SharePoint, do OneDrive, mas ele tem algumas limitações, algumas partes
que os clientes ficam bem bravos quando a gente vai abrir essa parte, mas é possível também fazer backup com o Danilo. Só preciso provar que eu faço para inglês ver, digamos assim. Beleza, você pode usar o M365 Backup, que é pago também, assim como o Vim. Tem outras soluções também de backup de mercado de Microsoft 365, inclusive faz backup de e-mail, backup de outras coisas dentro do Microsoft 365, que isso também é possível. Respondido, Leonardo? Respondido, show de Te bola. desapontei? Te Não, desapontei? não, você não desapontou. Eu acho que o principal problema assim do que eu percebo com relação à necessidade de backup é quando falta espaço e alguém vai lá e apaga um arquivo importante para poder ter espaço, entendeu? E Tem aí não tem histórico, você backup, abre entendeu? chamado. Mesmo que o cara pague, fica 93 dias numa possibilidade de você abrir um chamado Sim, na sim, sim, sim. Microsoft para falar assim, Microsoft, pelo amor de Deus, um usuário que pagou, restaura aí para mim. Você não tá vendo o arquivo, via chamado, você vai lá e eles restauram o arquivo para você, entendeu? Tem muita coisa antes do desastre acontecer, sabe? Sim. Tem muitas possibilidades que você pode resolver. Beleza? Excelente. Perfeito. Obrigado, Danilo. Nada que isso. Mais alguma pergunta? Nenhuma? Perfeito. Obrigado, então, pessoal, pela participação aí, pelos comentários, pelas mensagens. Acessem nossas redes sociais. Quem entrou aqui e estava com a gente aqui, a gente vai mandar para vocês, possivelmente semana que vem, um e-book, até para vocês consolidarem tudo. Não vou mandar rápido, não. Vou mandar daqui a pouco um e-book sobre os próximos passos, inclusive, de dar aqui para fazer essa gestão e a governança do SharePoint. E aí vocês podem usufruir e tirar dúvidas também. Meus contatos eu mandei aqui no chat, danilo.nogueira@cloudtarget. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Esse é meu LinkedIn, me adicionem lá. Coloco várias novidades também sobre o mundo Microsoft. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.